Sejam muito bem-vindos ao podcast Noivo Despreocupados. E aqui a gente tem por objetivo sanar todas as dúvidas dos noivos. Eu sou Gui Calegari. Eu sou Ana Calegari e estou aqui para tirar todas as suas dúvidas. E o tema de hoje é espaços para casamento. Então, o que precisa um espaço ter para realizar um casamento? Em primeiro lugar, o espaço tem que ter um bom local para estacionar os carros, né? Porque o teu convidado, ele quer chegar no espaço, ele quer ter um lugar privilegiado para colocar o carro, para não ficar em qualquer lugar, ele quer horário para ir embora, então ele precisa sair com a hora que ele quer, ele não quer esperar, chamar. Então, isso é uma coisa que eles priorizam muito, né? Todo mundo tem cuidado com o seu carro, então é aquele xodózinho. Todo mundo precisa ter um lugar especial para colocar. Então, esse estacionamento tem que ser acessível e tem que ser bacana para ele chegar e já estacionar lá bonitinho. Então, isso é uma das principais coisas, né? Negócios tem que ter estacionamento, né? Isso faz parte de qualquer comércio que você vê que não tem estacionamento, você vê que o comércio não vai, porque não tem lugar de parar, as pessoas não param. E quando chegam numa festa, também é uma coisa que os noivos precisam olhar isso para os convidados, porque os convidados vão chegar no dia e estão esperando que tenha um lugar para estacionar. Imagina ele chegar numa festa, putz, não tem onde eu parar meu carro, vou ter que parar lá no sei lá, longe, vou ter que andar, vou ter que deixar num lugar que eu não sei se é seguro. De repente, se é algum lugar de chácara, ou sítio, ou fazenda, é longe, tem barro, e tem que deixar lá no barranco. Então, isso é uma coisa primordial. Um bom estacionamento faz parte de uma boa escolha, né? Depois disso, você tem que ver o espaço que você está contratando, a capacidade também desse estacionamento, se é compatível com o número de convidados que você vai chamar para a sua festa. Isso é bem importante de você priorizar. E não é difícil você saber isso, né? Normalmente você pode ir num dia de casamento, quando está acontecendo uma festa, e rapidinho, batendo os olhos, você conta quantos carros tem no estacionamento, multiplica aí em média de 3 pessoas, você já sabe se vai acomodar os seus convidados nesse local. Então a média para vir são 3 convidados por carro. A média é essa, a média de 3 convidados por carro. Aí você tem uma outra logística, que as pessoas podem vir de van e tal, mas isso são coisas que você vai definir depois, né? Depois que você fechou, que você vai convidar, e aí você pode dar algumas sugestões, até para as pessoas chegarem, se o lugar for um pouco longe, né? For em chácara, em sítio, que hoje é o que se faz bastante, e aí você pode dar algumas sugestões, mas até aí é uma outra questão, né? A priori você tem que ver esse lugar se vai acomodar os carros em primeiro lugar, porque de repente se ninguém quer ir de van, vai todo mundo de carro. Então a média aí são 3 convidados para cada carro, é uma média que dá para se calcular, não assim, não exatamente, mas dá para se ter uma média, né? Então isso já ajuda bastante, né? A outra questão é você ter uma acessibilidade para os convidados também chegarem desse estacionamento para o local da festa, sem ter que andar muito, porque as pessoas vêm de salto, né? A mulherada vem de salto, então tem que ter um acesso que seja perto, ou que esse carro passe próximo aonde vai ser a cerimônia, que as pessoas possam descer, e aí sim o motorista vai levar, ou a pessoa que está dirigindo, no caso, vai levar esse carro para o local do estacionamento. Então isso também é bem importante você observar. O espaço tem que ter um acesso fácil também para a noiva chegar, se ela vai chegar caminhando, se ela vai chegar de carro, preferência que não tenha muitas escadas, porque a noiva vem de salto, tem medo de cair, né? A noiva ela se apavora com qualquer coisa que ela imagine que possa dar errado, então ela precisa ter uma coisa de segurança, que ela tenha assim, tranquilidade, até para ela não perder o sono, né? Que se a noiva contrata um local que tem muita escada, ela vai ficar, putz, e se eu cair da escada, né? E já fica sem dormir, preocupada com aquilo. Então, essas preocupações têm que ser eliminadas nesse primeiro momento, para que você faça aí um período de pré-casamento muito tranquila, muito despreocupada, né? Que na verdade é o nosso lema, de estar a noiva despreocupada. Então, é importante também uma acessibilidade para a noiva e até para os padrinhos, para os convidados, para os pais, de repente, né, tem algum vozinho que vai entrar na cerimônia. Então, essa acessibilidade
tanto para ir para essa cerimônia, quanto desse estacionamento para esse local da cerimônia e para a festa também, né? Isso é muito importante, você ter lugar plano, com uma acessibilidade bacana. Isso ajuda muito aí no dia, na festa e até para o final da festa, porque no final da festa tomou umas, aí tem muita escada, tropica, pronto, né? Já era. Então, são coisas assim bem legais de você observar. Eu acho que eliminando algumas coisas, você já tem chance de já começar bem, né? Da sua festa já dá 100%. A outra questão é a quantidade de pessoas que você vai colocar nesse espaço de cerimônia, né? Se vão acomodar todas as pessoas sentadas, se esse local vai acomodar todo mundo ali bonitinho, se é coberto, né? Embora assim, às vezes alguns grandes desejos das noivas sejam um casamento ao ar livre, no gramado, mas tem que se pensar nisso também, porque se tiver muito sol, as pessoas não vão ficar embaixo de um sol queimando, né? Não vão ficar. Se for um dia chuvoso, não tem como ficar também. Essa questão de, eu vou montar no gramado e aí se chover vou fazer dentro do salão, não é uma coisa legal. Às vezes isso vai atrasar a cerimônia, vai atrasar a festa, as pessoas vão ter que pegar as cadeiras ou os bancos para levar para o salão ou para um outro lugar coberto, levar toda a cerimônia, toda a decoração. Isso não é uma coisa que se faz em 10 minutos, isso é uma coisa que depende às vezes de 1 hora até 2 horas para você montar as flores, né, as cadeiras, o tapete. E aí a gente ouve relatos de até os convidados precisaram ajudar a carregar a cadeira. Isso não é coisa para convidado fazer, o espaço tem que ter essa estrutura. Então, assim, ter um planejamento, quero fazer o ar livre, tudo bem. Então, assim, primeiro, tem que ficar de 2 a 3 dias sem chover. No gramado, né? Porque se a grama estiver molhada, a mulherada já enfia o salto, então já fica desconfortável. Aí você fica de pé caindo para trás, né? Fica ali bambolê, então já não é legal. Então, esse planejamento tem que ser bem certinho. Viu ali um dia antes, já não tá legal, não vai dar para fazer? Então, já tem que ter o lugar certinho para no dia já tá tudo prontinho, já tá decorado e já saber que vai ser no lugar coberto, que não vai ser no meio do salão onde já tem as mesas e as cadeiras, porque normalmente as mesas são redondas. Aí tem um convidado que vai ficar vendo a noiva, o outro já vai ficar de costa. Então, não é legal, né? Eu acho que toda noiva quer casar, embora ela não opte por ir para alguma igreja, que hoje são menos casamentos assim formais em igreja, são mais em lugares abertos, onde você já faça a cerimônia e a festa no local, até para o próprio conforto, né, dos convidados. E a facilidade mesmo, né, para os noivos, não tem muito que fazer 2 decorações, uma para a igreja, outra para o salão, já optam por fazer tudo no mesmo lugar. Essa facilidade é muito boa hoje. Então, eles já tem que se pensar em fazer no lugar que tenha esse conforto, né, para que fique tudo certinho, né? E essa questão também de você ter o lugar coberto é assim, maravilhoso. A noiva quer entrar no meio dos convidados, né, com aquela carinha de igreja, mesmo que seja um espaço aberto. Então, é importante que você tenha aí um lugar coberto e bem bonito, onde você possa fazer essa cerimônia, né? A outra questão também, quando você vai visitar os espaços, ver o salão de festas, né? Onde que você vai receber os convidados, né? Às vezes as pessoas vão te mostrar, aqui cabem 300 pessoas. Você olha e, lógico, você nunca casou, você não tem essa informação precisa já na tua cabeça de quanto espaço você precisa ter para colocar o número de convidados que você precisa. Mas é uma conta muito rápida. Se você vai num espaço onde já está acontecendo um evento, ou eles estão montando uma festa, rapidamente você pode ver quantas mesas tem e quantas cadeiras tem em cada mesa. E essa conta é muito rápida de fazer. Se as mesas forem mesas de 1,20 em média, vão caber 8 pessoas, né? Um pouco apertadinha, mas assim, que tenha 8 cadeiras, que normalmente sentam 7 pessoas e deixa uma cadeira, sei lá, por uma bolsa, uma criança que criança não vai parar na mesa, ela vai dar um rolê, vai andar, vai voltar a sentar um pouquinho. Então, tudo bem. Se é uma mesa de 1,20, vai caber, sei lá, 10 convidados.
Mas você viu, tem 20 mesas, com 10 cadeiras já deu 200 pessoas. Você tem que imaginar que para você ter 200 lugares, você tem que fazer uma festa aí de 150, 160, porque é importante que você tenha 20% a mais de lugares, né, para o teu número de convidados. Então, se você tiver um número de 100 pessoas, você precisa ter uns 120 lugares, né, para que alguém não sente junto. Então, você tem uma flexibilidade ali das pessoas não ficarem de pé, esperando mesa, desconfortável. É muito deselegante, assim, até constrangedor, quando todo mundo senta e fica aquela família de pé que olha para cá, olha para lá e não acha um lugar para sentar, né? Aí a própria família fica preocupada, aí vai pedir para o pessoal da festa. As pessoas podem até na hora pegar uma mesa, montar, mas não fica um serviço arrumadinho, né? Sempre dá aquele desconforto, tipo desorganizado, vai montar a mesa de última hora. Então essa quantidade de mesas a mais é muito importante ter, né? 20% aí do número de convidados é uma margem de tranquilidade para você ter conforto quando teus convidados forem sentar para o almoço ou para o jantar. Embora, às vezes os espaços têm até mesas altas, mesinha Bristol para poder as pessoas sentarem, mas isso é mais, sei lá, um casalzinho de jovem e outro. Normalmente as famílias, né? O casamento não é uma festa só para jovem, ele é uma festa familiar, né? E aí vem, né, família com criança, vem as pessoas mais de idade e também vem os jovens. Mesmo que você tenha essa disponibilidade aí de ter mesinhas altas em jardim e tal, mas isso é um plus, isso é o a mais para a pessoa depois do jantar ou do almoço ir lá sentar para descontrair, às vezes tem fumante e tal, mas não é a conta exata do salão. A conta exata do salão tem que ser realmente o número de convidados mais 20%, porque lugar a mais num salão, numa porcentagem pequena, fica bem legal, né? Lógico que você não vai ter um salão de 300 lugares para pôr 100 pessoas, mas uma festa de 100 pessoas, que você tem aí 120, 130 lugares, umas mesinhas altas, uns sofás, eu acho super confortável, né? Você não vai deixar as pessoas de pé, né? Porque ficar de pé com salto, isso não é legal. Muitos lugares, às vezes, são pequenos e acabam utilizando o espaço que é feita a cerimônia para depois transformar em lugar para as pessoas sentarem para se servir o coquetel, o jantar, aí, dependendo do menu. É um outro grande erro, porque se você vai deslocar as pessoas desse local para a cerimônia, você tem que ter um outro espaço com sofá, com mesa e uma boa porcentagem, porque às vezes a pessoa vai demorar, sei lá, o buffet vai demorar uma hora e meia para montar as mesas, para deixar a mesa posta com toalha, com arranjo, com suplá, com guardanapo. Isso não é tão rápido, né? E as pessoas ficam desconfortáveis em algum lugar num coquetel de pé. Essa questão de ficar de pé é muito complicado, porque tem pessoas de idade, tem pessoas que têm criança, tá com a criança no colo, tá de salto, né? Não dá para ficar muito, não dá para ficar uma hora e meia de pé de salto. Então precisa ter lugar para sentar. Então essa questão de você fazer em lugares muito apertados, com pouco espaço, fica desconfortável muito para os convidados, né? Então, se você quer a tua festa com sucesso, você tem que procurar espaços que tenham um bom espaço para atender todo mundo confortavelmente. Senão você já erra nessa primeira questão aí, né? Outra coisa que é importante você até observar, até para o bom andamento da festa depois, é que se a copa ou a cozinha, de onde vai sair toda a parte de alimentação, seja no mesmo nível do salão. Isso facilita muito quando, durante a festa, o atendimento dos garçons, a agilidade da festa. Isso é bem importante, né? Se você tem um salão com uma escada para a cozinha, para descer ou para subir, isso acaba deixando o serviço um pouco mais lento. Por mais que você, às vezes a empresa acabe colocando mais funcionários, mas mesmo assim fica cansativo, né? Você subir com bandeja, descer com bandeja. Então, cozinhas no mesmo nível do salão já é um indício de que a coisa vai fluir com mais tranquilidade, vai fluir melhor. Isso é bem mais rápido, mais né? rápido. Porque só de você descer e subir a escada já é um tempo bom ali. E o esforço, né? O esforço acaba, né, desgastando as pessoas que estão ali trabalhando e vão trabalhar pelo no mínimo 8 horas, né? O evento, desde a montagem até a finalização, dá 8 horas. Então, isso é cansativo, né? Se subir escada, sei lá, 10, 20, 30 vezes, é cansativo, né? E ainda com coisas que não pode cair, tem que subir com cuidado. Então, isso dá um desgaste muito grande.
Eu já tive presente numa festa que era de escada e assim, os funcionários de tanto esforço vão suando, transpirando e isso fica muito deselegante na festa, né? Você vê que o funcionário está assim, exausto, suando, né? Falar português claro, se matando. Se matando, né? E aí, para poder servir e dar conta, né? Eles acabam fazendo, até pela própria treinamento e tal, mas é uma coisa que fica desagradável, né? De você ver na festa. Outra coisa muito importante que às vezes a gente, pela primeira vez, né? Que vai casar, não tem muita noção, né? Do que pode acontecer, né? Do que é seguro numa festa e do que não é. A questão de ter gerador de energia. Mas não basta ter um gerador de energia. Esse gerador de energia tem que ter uma manutenção constante pela empresa que você está contratando, porque ele tem que estar funcionando no dia. É um investimento relativamente alto e pouco usável, com certeza, né? Você não usa gerador de energia todo o evento, mas se você tiver um gerador que falte energia em uma festa em um ano, ele já te salvou aquela festa. Né? Porque a festa sem energia não dá, e tem lugares que a energia demora a voltar, dependendo do que aconteceu. Normalmente, falta de energia não é uma constância, normalmente são por acidentes, né? Ou, sei lá, um acidente, sei lá, algum carro bateu no poste, alguma árvore caiu, enfim, são acidentes, né? O normal é você ter energia, então você nunca sabe quando que você vai ficar sem energia. Então, o gerador de energia é uma coisa muito importante. De você verificar, normalmente se o espaço não tem esse custo, acaba indo para os noivos, né? E às vezes até de última hora, sem você ter planejado isso, sem você ter pensado isso, mas é uma coisa que te dá muita segurança, né? Porque imagina a noiva entrando e não ter a música, a festa rolando e não ter balada, e de repente também não poder gelar a bebida, e às vezes a noite está no escuro, então é uma coisa. Você tem ideia mais ou menos com o custo de um aluguel de gerador de energia? Deve variar aí, sei lá, R$1.500, R$1.800, não tenho muita ideia, mas não é assim, para os noivos, para uma despesa de última hora, sem estar planejando, é um custo alto, né? Que seja até R$800, mas é um custo que os noivos não estão esperando. Porque sempre no final, próximo ao casamento, vão aparecendo outras coisinhas que quer acabar colocando, e isso vai fazer uma diferença aí na hora que ele pegar isso de surpresa, né? Então eu acho que gerador de energia é uma das prioridades aí de você ter, independente da época que seja, do período que seja, eu acho que você precisa ter, né? Se a empresa não tem, você já tem que ver isso, já tem que colocar no teu planejamento, ali na tua planilha de custo, porque não dá para arriscar uma festa sem ter um gerador aí stand-by caso necessário. Acho que isso é prioridade. Detalhando então cada ponto agora, falando do estacionamento, como é que funciona quando tem valet no estacionamento? Essa questão também de como saber quantos carros cabem no estacionamento e esses jeitos de estacionar o carro que a gente vê. Assim, eu acredito que você chega de convidado no local de uma festa e você já ser abordado com uma cobrança, não é uma coisa que agrade, eu acho que a nenhum convidado, né? Você chegar lá e já ter lá a plaquinha R$20, R$25, R$30 para você estacionar. Porque o teu convidado, ele já gastou para chegar na tua festa, né? Ele já gastou com roupa, com maquiagem, com cabelo, muitas vezes, com presente. E ele, de repente, não está nem contando com aquela despesa a mais. Então, não é elegante você chegar e, né, o convidado chegar e já tem que pagar o estacionamento. E se você for arcar com esse custo para estacionar os carros, também não vai ficar barato, né? Você vai gastar aí R$2, R$3.000, dependendo, para você arcar com esse custo do estacionamento, né? Porque o estacionamento de valet e muitas vezes o valet é necessário por quê? Porque o espaço não tem capacidade para estacionar os carros. Essa é a grande verdade, né? Porque se o espaço tem capacidade para guardar os carros, normalmente não usa o valet porque cada convidado estaciona com a vaga livre e leva a chave. E leva a chave, que é o teu carro, você leva a chave. A maioria dos estacionamentos ele vai cobrar e ainda vai deixar teu carro na rua. Às vezes na rua ou às vezes também colocam um na frente do outro e o convidado tem que ficar esperando para sair do carro. Exatamente. Imagina você tirar o último carro lá da fila
E aí o convidado fica ali na espera. Então assim, essa é uma grande questão. Esse custo é um custo que você pode eliminar escolhendo o espaço que tenha o estacionamento. Então, isso é bem pontual aí de você estar avaliando, entendeu? E aí nessa questão dos convidados descerem na cerimônia, por que é importante eles terem um acesso próximo da cerimônia e também para a noiva, né? Como é que é? Olha, eu acho que esse acesso, ele é bem importante na questão mesmo, se você, de repente, você chega na festa, um dia, por exemplo, que está dando uma garoa ou chovendo, né? Como que você vai andar do estacionamento longe até o local da festa, até o local coberto, né? De repente você não trouxe uma sombrinha no carro, às vezes, né? Aliás, é bem prudente você ter um guarda-chuva no carro, né? Eu tenho sempre no carro e na bolsa. É bom ter sim. Mas às vezes as pessoas, na maioria, não têm, elas não têm esse hábito, né? De andar com guarda-chuva. E mesmo que você ande, você está em 3, 4 pessoas, você tem um guarda-chuva, né? E nem sempre o espaço vai ter um guarda-chuva na portaria para te dar, para você levar pro teu carro, não vai ter lá 100 guarda-chuvas para você vir do estacionamento longe até o local da festa. Então, a questão de você ter uma facilidade de parar do lado do lugar coberto vai te facilitar muito para os teus convidados, porque você nunca sabe como vai ser o dia, né? Você não sabe se vai estar chovendo, se vai estar sol. Então, essa questão é muito importante, de ter um estacionamento próximo, né? E outra, salto também, às vezes tem criança, tem pessoa de idade, então é importante você ter esse acesso fácil. E aí, num caso um pouquinho mais complicado, que seria o pessoal que são cadeirantes, né, ou que tem dificuldade de locomoção. O espaço para casamento, ele precisa ser acessível? Precisa ser acessível, porque até essa é uma norma, né, que você precisa seguir, porque você tem cadeirantes, você tem pessoas de idade, e as pessoas às vezes querem uma facilidade para se movimentar livremente, sem ter ajuda de terceiros, né? Então, você ter esse espaço com acessibilidade hoje é você pensar no outro, né? Você se colocar na situação do outro, se você precisasse usar um banheiro, se você precisasse ir de uma cerimônia para festa, e sem ter que depender das pessoas te levarem, você ir, né, com a tua vontade, para onde você quer. Então, a importância de você ter lugares com acessibilidade hoje, assim, é prioridade, né? Você se preocupar com as pessoas e o próprio espaço também ter essa visão de se preocupar com o outro, né? Não achar que todas as pessoas são iguais, né? Então tem essa diferença de você se preocupar com outras possibilidades das pessoas também precisarem usar com acessibilidade. Isso é bem importante. São empresas que pensam à frente, né? Que pensam em toda essa questão aí, que as pessoas precisam se movimentar e com liberdade, né? Por si mesma, sem depender. Muitas vezes os noivos se trocam no espaço, né? Às vezes com madrinhas ou só os noivos. O que esses lugares onde eles se arrumam, né? Que às vezes são suítes, às vezes são quartos. O que precisa ter? Normalmente essas suítes elas são disponibilizadas em espaços que que não ficam muito próximos, né, de onde as pessoas moram, até porque as pessoas procuram natureza, procuram espaços diferentes para se casar hoje, né? Se casar do lado de casa não tem movimento, então as pessoas não vão se preocupar em ir, como elas vão, e até de repente você proporciona aí um passeio para as pessoas, né? Elas vão estar envolvidas nessa festa, pensando como vão até dias antes passear no local para ver como faz para chegar, né? Isso é muito comum, né? As pessoas, eu vim hoje para ver porque eu vou no casamento semana que vem, quero ver o caminho. Então, as pessoas se movimentam com isso, né? E é legal quando você proporciona um casamento num lugar diferente do dia a dia, né? Embora é muito comum que às vezes as pessoas até cheguem no espaço e falam, nossa, que longe e tal, nossa, mas que lindo, né? Então, assim, quando vem naquela preocupação, quando chega, olha, fala, nossa, né? Como que eles conseguiram achar esse lugar tão bonito, né? Então, eu acho que esse encantamento, quando as pessoas chegam, é muito legal de você ouvir, né? Eu ouvi bastante. O pessoal, nossa, sai do carro, tá longe. Aí entra na entrada, nossa, mas é tão bonito. Isso é muito, acontece muito, né? As pessoas ficam, mas nossa, tava longe, onde que acharam esse lugar tão longe e tal? E depois falam, nossa, né? Mas que agora lindo. Eu sei por que acharam. Achei, né? Porque os noivos, na verdade, né? Eles procuram muito, né? Os noivos saem para procurar e depois, nessa procura, quando eles encontram,
eles vão oferecer esse encantamento que eles acharam no dia que vieram, e esse encantamento deles vai ser o encantamento de cada convidado que chega. É verdade. Mas eu desfoquei do assunto, vamos lá. Querem proporcionar essa experiência para o convidado, né? Eu acho que é isso também. Exatamente. Então, esses espaços, eles se preocupam em ter aí uma suíte, né, para a noiva se arrumar, para o noivo se arrumar. E é importante que tenha um chuveiro, né, para, sei lá, para tomar um banho antes do casamento. Isso também é legal porque o noivo não precisa vir pronto, não vai amassar o paletó, a camisa, né, andando, sei lá, viajando meia hora, uma hora que seja, né? Porque hoje em São Paulo, qualquer lugar que você vai, você gasta uma hora e meia, nunca gasta menos que isso. Isso 40 de São minutos. Paulo, né? Outros lugares do Brasil se for outros lugares, né? Um pouco mais tranquilo, vezes, talvez. Mas aqui em São Paulo, né, tem um pouquinho de trânsito e tal, você sempre demora um pouquinho. Então o noivo vem informalmente, traz as coisinhas dele, né? Toma um banho e tal, e se arruma bonitinho. A noiva precisa de um pouco mais de tempo. Precisa relaxar um pouco mais. Normalmente nós mulheres somos um pouco mais preocupadas, né? Os homens são mais tranquilos, mas a gente se preocupa um pouco mais. E aí, se você tiver uma banheira, por exemplo, para dar uma relaxada, acho que tudo de bom, né? Uhum. E aí, traz o teu cabeleireiro para te arrumar. Então, assim, precisa ter uma bancada para o cabeleireiro colocar as coisas de maquiagem, que, aliás, eles trazem muita coisa, né? Eu não sei como que eles conseguem usar tudo aquilo, mas eles trazem muito. Por maior que seja a bancada, parece que nunca cabe. E aí, né, para colocar maquiagem, tem o bom espelho, né, com uma boa iluminação, para poder visualizar bem aí para a noiva fazer uma maquiagem legal. Então, uma boa iluminação é importante. Isso nos dois casos, né? Noivo na noiva precisa ter um espelho de corpo inteiro. Fora o espelho de corpo inteiro. Tem que ter um espelho para maquiagem, uma boa iluminação para maquiagem em si, né, para visualizar a parte de cabelo e maquiagem, e depois de corpo inteiro. Eu acho que espelho de corpo inteiro tem que ter, tem nos outros banheiros também, porque o pessoal chega da festa, desce do carro, gosta de se olhar no espelho, né? Uhum. Então, acho isso legal. Precisa ser bem ventilada, né? Porque se pega um dia muito quente, vai maquiar a noiva vai ficar derretendo, então tem que ser bem ventilada, se não por um ar-condicionado, mas por janelas, por um ventilador, enfim, tem que ter ali uma ventilação legal. Tem que ser uma coisa clara, né, para a pessoa se sentir mais à vontade. Eu acho que uma suíte muito escura, com paredes escuras, móveis escuros, eu acho que isso fica meio clima meio pesado, né? Não fica leve, né? Fica meio tenebroso, assim. Então eu acho que noiva tem que ser coisa clara, parede clara, coisa meio rosa, sabe? Uma coisa assim que dê uma acalmada, né? Que são cores que acalmam, né? Então eu acho que isso é muito importante de você ver também se aquele lugar vai te dar aquela tranquilidade que você quer, se aquilo está te transmitindo uma paz. Então, quando você vem conhecer, você vai visitar e você vai saber avaliar se aquilo vai te dar o que você precisa, né? Que é uma tranquilidade. Não pode ser muito perto dos convidados também, para não ir todo mundo ir lá olhar a noiva. Tem que ter um espacinho reservado, né? Mas também não pode ser um espaço muito longe, com muita escada, com muita dificuldade das pessoas terem acesso, né? Uhum. Tem que ser um lugar estratégico aí que dê para você fazer todas as coisas bonitinho. Tem que se preocupar com a questão de tomadas, tem tomada 220, 110, né, para os cabeleireiros. Ver quantas pessoas cabem nessa suíte confortável para você não trazer pessoas, né, muitas pessoas e acabar ter pouca tomada, não dá para adiantar, né, uma madrinha. Então, ver o número que realmente cabe dentro dessa suíte para você não acabar atrasando aí, né, a tua festa. Então, isso é importante também, você ver a estrutura desse lugar, quantas pessoas você consegue trazer, né? Então são detalhes assim bem importantes de você avaliar quando você vai procurar um espaço, né? O espaço tem que te dar essa estrutura. Acho que isso é bem importante. E aí, quando os convidados estão chegando no espaço, a gente vê que demora de 30 a 50 minutos para começar a cerimônia. Isso assim, numa cerimônia que seja tranquila, que não tenha atraso, né? No nosso caso. É legal ter um jardim, algum lugar que o pessoal possa ficar conversando ali enquanto está esperando a cerimônia começar, né? Muitos parentes e amigos se encontram depois de tanto tempo e aí eles podem conversar nesse lugar. O que você acha dessa ambientação no começo do evento?
Olha, eu acho que receber as pessoas de uma forma carinhosa é o mais importante, né? Você ter um jardim para fazer fotos, algum adereço, algum coraçãozinho, algum arco, alguns quadrinhos, alguma coisa onde as pessoas possam fazer uma selfie. Hoje, né, todo mundo tira foto, algum movimento de água, isso é bacana, ter um jardim com uma cascata, ou que seja de cascata, que seja de piscina, que seja de chafariz. Eu acho que é legal você ter alguma coisa disso no jardim para as pessoas fotografarem, para tirar foto mesmo ali no verde. Eu acho que ter um espaço com sofá, um lounge, umas mesinhas altas, alguma coisa externa, né? Uma ambientação externa para as pessoas chegarem e ficarem ali apreciando a natureza, né? Onde elas estão, mesmo que seja um outro ambiente que não tenha muita natureza, mas tenha sei lá, um painel verde, uma parede verde, um banco, um sofá, uma coisa para você receber as pessoas, ter uma água, um suco, um canapézinho, um patezinho, se é muito cedo, sei lá, de repente até um café, um chá. Pode comer antes da cerimônia? Eu acho que pode, sim. Embora muitas, né, pessoas falam, mas eu comer. Eu acho que sim, porque assim, as pessoas perderam tempo para se arrumar, né? E até chegar no local, elas vão chegar e pelo menos beber uma água, um suco. Eu acho que um patê, uma torradinha, um canapé, eu acho que ele não faz mal a ninguém. E vai estar à disposição. Quem não quer, porque vai tirar o batom ou qualquer coisa parecida, né? Vai ter o jeitinho de comer sem tirar o batom, porque a gente sabe como é, né? A mulher está acostumada. Vai no banheiro, passa o batom de novo, por que não? Ou, né, já coloca, tem que ser coisas pequenas, né? Você não pode dar um lanche, por exemplo, tem que ser uma coisa pequena que coma numa mordida. Isso é padrão, né? Para você servir essa cerimônia. Não ter nada de fritura para não engordurar a mão, para a pessoa de repente, né, engordura a mão, mesmo que limpe o guardanapo, de repente esquece, passa no vestido, de repente uma madrinha já vai manchar. Então eu acho que isso são coisas que você tem que, quando montar o menu, né, que é o que a gente vai falar depois, tomar esse cuidado, né? Mas eu acho que tem que comer sim, uma água, um suco, eu acho que tem que dar uma hidratada aí, porque de repente a noiva atrasa um pouquinho, a cerimônia também atrasa um pouquinho, né? E não fica naquele desespero para já ir, né, pensando, ficar olhando a noiva e pensando na comida, né? Então isso meio que tem que estar confortável aí para assistir a cerimônia com tranquilidade. Eu acho que vale sim, vale muito esse coquetel de boas-vindas, também até para você ter um tempo, para você ver os parentes, as pessoas que você não via há muito tempo. Então você vai ficar ali batendo um papo, comendo uma coisinha, tomando um suco, uma água que seja. Eu acho que isso é receber as pessoas bem, né? Receber com carinho, né? Chegou, pô, tem uma aguinha, legal. Tem um banheiro, tem um lugar para me olhar a minha roupa, passar um batom. Acho que esse primeiro momento já faz parte da festa, ele já é demonstração de que a festa vai ser legal, que a festa vai ser boa. É a primeira vista, né? E normalmente a primeira vista fica bastante, né? A impressão da primeira vista é muito importante, até quando a gente vai se relacionar com outras pessoas. Essa primeira vista talvez seja a coisa mais importante que a gente tem que se preocupar. É a empatia, né? Você se sentir bem naquele local, né? Você já gostou do local, já tem alguma coisinha ali, os noivos já se preocuparam com esse detalhe, né? O serviço que você contratou tem essa preocupação, né? De deixar ali alguma coisa disponível, bem arrumadinho, os garçons bem bonitinhos, preparados ali para receber. Eu acho que isso já é um receptivo que faz a diferença, né? Quando você chega no local do evento. Acho bem importante, sim. E a gente falando de espaço de cerimônia agora, não sei se vocês perceberam, mas a gente está aqui em cima do altar do Recanto Calegari, do espaço da cerimônia do Recanto Calegari, e não foi por acaso. A gente veio gravar esse episódio de espaço, justamente no espaço que a gente celebra aqui as cerimônias. O que precisa ter um espaço de cerimônia? Bom, eu tenho 20 anos de profissão e nesses 20 anos eu já fiz cerimônia em N lugares, em N condições, e que sempre tinha alguma coisa a desejar, né? Então, há 2 anos, quando eu pensei em fazer essa cerimônia que a gente está aqui hoje gravando nela, foi pensado assim com todos os detalhes, né? Uma cerimônia que você tenha condições de ver o céu, de ver as árvores, né? Pela própria estrutura, né? De ser uma estrutura de vidro transparente. Você ter um fundo verde onde você possa desfrutar do que é mais bonito e que é de graça, né? Que é a natureza que está aí só a seu favor. Você olhou, você viu o verde, você
Já se sentiu bem, né? Já se sentiu bem, você tá à sombra das árvores, né? Acho que isso é uma coisa maravilhosa. A natureza tem um efeito pra gente, que se a gente fica muito tempo fora da natureza, a gente começa a não se sentir tão bem. Isso psicologicamente é explicado. Então eu acho que o espaço, assim, lógico que não existem todos os espaços nesse formato, né? Existem outros formatos de cerimônia. Mas eu acho que a priori ele tem que ser coberto, né? Mesmo que seja de telha ou de outra forma, né? A gente teve o privilégio de poder fazer esse dessa forma, mas a gente tem outros de outro formato. Tem que ser coberto, tem que ser aberto, tem que ser leve. Tem que ter condições para as pessoas sentarem confortáveis para guardar a cerimônia. Um assento estofado, né? Um assentinho estofado, né? Não vai ficar muito tempo, mas eu acho que tem que ter o estofado, tem que ter uns banquinhos, mas também pode intercalar com umas cadeiras. Às vezes tem pessoas mais de idade que precisam de um encosto, então eu acho que isso é legal. Podem ter sofás no começo, né? Olha, pode ter. Eu acho que os lounges, os sofás hoje, eles estão muito em moda, né? Você levar um pouco da sua casa, do conforto da tua sala, para um lugar de festa. Eu acho que isso é super aceito, até para ficar a vovozinha que vai levar a aliança, a criança que vai levar a aliança, que vai ser florista, ela senta ali no sofazinho, fica esperando. Eu acho que combina, mas assim, nada contra os lugares que não tem. Eu acho que é uma questão de gosto, né? Tem noivos que gostam, tem noivos que não, mas eu acho que dá um conforto. Eu acho que pode ter, não tenho nada Dependendo contra. da capacidade também, né? Porque se querendo um sofá também ocupa um espacinho. Se você tem um precisar de espaço, espaço, aí... você tira, coloca, né? A prioridade é você dar conforto para a maioria dos convidados. Se você tem esse espaço que deu conforto para todos os convidados, sobrou espaço para você pôr um sofá, eu acho que fica super informal, né? Assim, fica com uma cara de à vontade, né? E é bom quando você chega no lugar e você sente à vontade. É a pessoa que você está na sua casa, então isso é legal. Eu acho que pode ter sim, nada contra, não. Mas aí vai depender do estilo, né? Do estilo de cada noivo, né? Você tem que ver o estilo que você quer fazer. Você pode ir do simples ao sofisticado, vai depender do estilo que você quer escolher para tua festa. Pode ser o tradicional, pode ser o mais sofisticado, e aí é o estilo que você quer que vai mandar aí no gosto de vocês e na finalização do teu evento. Então você pode escolher, mas meio que vale tudo, né? Desde que seja legal, que fique confortável. Acho que vale tudo. O espaço dimensionado também para o número de convidados, né, que você convidou. Você tem que olhar a capacidade do espaço, quantas pessoas cabem, dar uma contada, sei lá, se for banco, quantas pessoas em cada banco. A questão é de sentar mesmo no banquinho, senta um, senta dois, vê quantos cabem, multiplica pela quantidade de bancos. Se for cadeira, vê uma fileira, multiplica pela quantidade de fileiras montadas, vê quantas pessoas cabem no dia que você foi ver o evento, né? Já viu um evento meio preparado, vê quantas pessoas cabem ali. Se for precisar de mais lugares, como vai fazer, se vai fazer uma extensão de tenda ou se não, né? Você tem que programar isso, que você não pode fazer num lugar que cabe 100 e colocar 300, aí realmente vai ficar uma galera de pé, ou, né, ou na chuva, se chover, ou no sol, se tiver sol. Então, eu acho que é importante. Você não precisa ter 100% dos lugares na plateia para os convidados, porque você tem uma galera que vai ficar no altar, e você tem um pessoal que às vezes chega depois, quem tem criança, acaba a criança correndo para lá e para casa. Às vezes chora e tem que levar para longe. Levar para longe para não ficar fazendo barulho de choro na cerimônia. Então, você não precisa. Se você tiver 200 convidados, você tiver uma plateia com 150 lugares, já fica bom. Se tiver padrinho, se for contar uns 6 casais de padrinhos de cada lado. Já vai dar 20 e pouco. Aí mais umas 20 pessoas que às vezes chegam atrasadas, ou que vão, né, que fiquem ali um pouquinho de pé, por um tempo pequeno, as pessoas mais jovens, mas aí tem um lugar pelo menos para os idosos. Então, eu acho que fica confortável. Tem pessoas que não são tão interessadas em cerimônia. Às vezes a gente tem que pensar um pouco nisso também, que vão querer ficar um pouquinho mais para trás, vão ficar mais no canto, e enquanto isso, principalmente as mulheres e tudo mais, eles querem tirar foto e ficar próximo, e até possivelmente vão ficar de pé ali do ladinho para acompanhar de perto, né? Isso é comum. Então é isso, assim, né? Tem que ter um meio termo, mas eu acho que não precisa ser 100% dos lugares para todos os convidados que você está planejando, não. Eu acho que dá para ser um pouquinho menos. Assim, eu acredito que precisa de uma estrutura forte, né? Que a gente vê em alguns lugares que acaba sendo, às vezes chove e começa a criar bolhas de água
na estrutura, se for uma estrutura de uma tenda, alguma coisa assim, e acabar complicando a cerimônia, né? Se for um caso aí, a gente precisa ter uma estrutura que seja forte, né? Que ela aguente vento, chuva e que não vai molhar os convidados ali, ou então colocar em risco tanto os convidados como também o espaço para os músicos, né? Precisa ter um espaço que os músicos possam ficar, que também seja coberto, que também tenha as necessidades, né, que os músicos ou DJ vão precisar para tocar nessa cerimônia, que é sempre necessário. Essa questão é bem importante, né? De você ter, às vezes você tem um beiral mais largo, né? Que se chove acaba não entrando na cerimônia. Que você tenha um local que, por exemplo, se chover não vai molhar, não vai correr uma água dentro da cerimônia. Tem bastantes intempéries, né? Que você pode evitar quando você escolhe um lugar que tem uma estrutura boa, né? Então, assim, fazer casamento com aquelas tendas brancas né, para a hora da cerimônia, no começo da minha profissão eu fiz muito isso, porque os espaços não tinham estruturas, né? Aqui mesmo eu cheguei a fazer muito casamento sem cobertura e chover, e você ter que carregar os arranjos tudo na chuva, pôr dentro do salão, para poder fazer a cerimônia. Isso quando você chovia um pouco antes do casamento começar e você ainda tinha um tempo para você montar dentro do salão, né? A gente, quando começou, os espaços eram muito espaços tipo residenciais, e aí foi se transformando em espaços comerciais, né? Então eu fiz muito com espaço aberto, e quando, né, ainda quando chovia antes, beleza, e quando chovia na hora que a noiva estava no altar, que aí corria todos os convidados para dentro do salão e interrompia a cerimônia, tinha que levar a noiva com guarda-chuva, o padre, tudo para dentro do salão, lá na mesa do bolo, e finalizar a cerimônia dentro do salão, na mesa do bolo. Isso foi feito muitas vezes, porque a gente tinha espaços muito domésticos, né? E as pessoas começaram a vir, fazer casamento no campo, mas era tudo muito doméstico. Então, a gente já passou por muitas dificuldades nesse sentido, né? Mas hoje você não necessariamente precisa passar por isso, né? Hoje você tem espaços muito preparados, espaços muito bons e que tem uma estrutura bacana. Uma outra questão também é você ter espaços, mesmo que eles são no campo, abertos, que são fechados de vidro, eles ficam muito quentes. Por mais que você tenha ar-condicionado, você tenha ventilador e muitas pessoas juntas, né, no mesmo ambiente, o calor humano já é aquela coisa que dá aquela esquentada. E aí muitas pessoas ficam passando mal no altar porque estão morrendo de calor. Então é melhor às vezes ter espaço aberto, né, que no inverno de repente você possa fechar com toldinho, alguma coisa, do que você tem um espaço todo envidraçado, que você num dia de calor, ou de dia, ou que seja à noite, com muitas pessoas dentro, vai ficar desconfortável. E até falando da cobertura do vidro, né, já aproveitando, a gente fez a cobertura de vidro aqui. Por que aqui não esquenta? Porque a gente protegeu com uma película anti-calor, né? Uma película refletiva que ela, quando bate o sol, ele volta o calor e ela não esquenta, né? E a altura também, né? Tem isso, você pé direito bem alto, o vento vai circular de um lugar para o outro. Se você tem o pé direito baixo, não tem por onde ventilar, né? E tem muitos lugares que, além de ser baixo, eu vi há pouco tempo um lugar de uma cerimônia que eu fui visitar por acaso, com um cerimonialista que foi passear num lugar e me levou. Além de ser baixo, era reto, tipo pergolado assim, e era de plástico. Embaixo daquela cerimônia é assim, insuportável de ficar. As pessoas não ficariam ali. É muito baixo, muito em cima da cabeça e ainda de plástico, quer dizer, não tinha proteção nenhuma. Era um calor, num dia de sol, um calor insuportável. Então, essas coisas é bom você avaliar. Você vai lá, você entra, você sente aquele calor, aquele bafo, como que você vai ficar ali? Então, as pessoas não aguentam, acabam saindo e deixando os noivos ali, os padrinhos, que vão ter que ficar, porque não tem como eles saírem, né? Mas os convidados acabam saindo do local, porque ninguém suporta. Então, são situações bem desagradáveis e muito comuns de acontecer. Muito comum. Se você não tem um lugar preparado, isso é muito fácil de acontecer. E locais também muito pequenos, com pouco beiral, onde as pessoas ficam muito próximas ao término do telhado, se chove, a chuva já pega as primeiras pessoas que estão ali.
Então é importante que você tenha um espaço com beiral largo, que você deixa aí 1 metro, 1,5 metros, para você começar com as cadeiras. Com calhas também, né? Que às vezes pinga na terra e vai para os convidados. Se a água cair direto do telhado na terra ou no piso, ela vai espirrar tudo para dentro. Então você tem que estar canalizado, com a calha bonitinho, para que isso não aconteça. Então são coisas assim, a gente fala com a experiência de quem tem isso, né, que convive já passou por isso. E já passou por isso e elimina cada dia todas as intempéries, né, todo dia você está aprendendo, todo dia você está fazendo novo e todo dia você está renovando para que isso não aconteça. Está aprendendo com aquilo, né? Você está aprendendo e a gente está passando isso para os noivos que nunca casaram, que não tem experiência nenhuma com isso, mas que eles podem, através de toda essa nossa ajuda, se descobrir nisso e ver isso com mais tranquilidade. Eu acho que a ideia é essa, né? É passar tudo que a gente conhece, que a gente sabe, como uma informação para os noivos poderem descobrir o lugar e ver onde fica melhor e ter essa visão, que é uma visão de quem casa toda semana, mas que eles vão casar uma vez só. Então isso é bem legal de vocês conhecerem e até passarem aí para os demais amigos que querem casar, essas informações, eu acho que é muito legal, ajuda bastante. Já que você falou então, se inscreve no canal, dá uma curtida, comenta aí alguma dúvida que vocês quiserem. Também nosso Instagram é o buffet_Calegari, no Facebook Buffet Calegari, curte lá a gente, vê nossas postagens no Instagram, temos direto aí todos os dias praticamente a gente posta conteúdo nos finais de semana, principalmente vídeos, fotos durante as festas. Então aproveita, siga a gente aí e mande para os seus amigos também, que eles vão gostar, alguém que está querendo casar, fazer alguma festa, vai ser importante para ele e a gente está aqui para ajudar mesmo. E falando desse espaço para os músicos, né? Qual que é essa relação de espaço e músicos? Então, é uma relação muito bacana. Eu acho assim que uma das coisas mais bonitas que eu curto demais, eu acho que eu não vou enjoar nunca, né? De todos esses anos, todos os eventos que eu fiz, eu acho que eu não vou enjoar nunca, as pessoas chegarem e ter uns músicos ao vivo fazendo uma sala para os convidados. Eu acho isso assim muito elegante, eu acho muito gostoso, muito bonito. E muitas vezes eu já falei para os noivos que vão casar e que já casaram e tal, olha, quando você contratar um músico, pede para o músico fazer uma sala antes da cerimônia. Eu muitas vezes me deparei com os músicos ali, com todo o equipamento montado, eles tudo ali bonitinho, e eles não estavam tocando. Porque, tipo, fui contratado para tocar as músicas só da cerimônia. Cara, o cara tá ali, o que ele sabe fazer de melhor é tocar, é cantar, as pessoas vão se encantar. E eu chegar para eles e falar, olha, você quer fazer uma música, uma sala, né, para os convidados que já chegaram? E muitas vezes falam, não, eles não contrataram uma sala. E eu falar, oi, né, tipo, né, seria... E muitas vezes você vê os músicos que já chegam e já começam a tocar ou cantar umas músicas diferentes da cerimônia. Que eles têm para mostrar o trabalho deles, também, né? E eles não devem, não podem tocar as músicas que vão ser tocadas na cerimônia, porque senão a pessoa acha que já a noiva está entrando, né? Às vezes eles cantam umas músicas tão típicas de que você está acostumado a ouvir para madrinha, para padrinho, para noivo, que o pessoal fica tudo procurando se está chegando alguém. Então, assim, tem que ter esse feeling para cantar umas músicas que não tem nada a ver com cerimônia, um popular, enfim. Músicas tem mil variações, né? E é muito legal. Às vezes você chegar e aí você está sentado esperando a cerimônia, a noiva pode atrasar, você nem vê o tempo passar. Porque tá tão gostoso o ambiente, tá tão legal você ouvindo os músicos tocar, então isso é muito bonito. Eu gosto muito de um espaço onde você veja os músicos com uma certa distância. Por exemplo, um pergolado, um avarandado, um lugar mais alto onde os músicos estejam tocando, para você poder sentar na cerimônia, olhar e apreciar os músicos, né? Você vê todos os instrumentos, que são instrumentos bacanas, né? E ver a moça que tá cantando, o cara que está tocando, o maestro que está regendo, eu acho isso muito legal. Muitas vezes eles fazem questão de ficar no altar, próximos aos noivos. Então, eu particularmente, eu não gosto dessa formação, mas isso é pessoal, é o que os noivos contrataram com os músicos, a gente não tem muito acesso a essa informação, né? A essa questão do que foi contratado. Mas eu acho que eles ficarem muito perto do altar,
atrapalha, fica até de repente por uma foto, fica muito em cima dos noivos, a circulação dos padrinhos, a circulação do fotógrafo. Então, eu não gosto muito dessa formação, mas às vezes eles preferem ficar do lado, de um dos lados da cerimônia, esses músicos. Então, se eles também vão contratar músicos, dependendo do número de músicos para esse cerimonial, para essa orquestra, eles têm que ver se nessa cerimônia vai caber. Porque senão fica um monte de instrumento, com um monte de músico, no meio, na frente, atrapalhando a visão do convidado pro altar, para ver a noiva e o noivo, porque os convidados estão na cerimônia para assistir, né? A cerimônia, para ver, para estar curtindo aquele momento. É uma celebração, o mais importante ali é a união, né? Tudo que acontece no altar, todo mundo quer assistir. Mas seu parente, seu amigo, né? Que você é convidado tem por instrumentos afinidade. de percussão, bateria e outros instrumentos, né? Tem aqueles que é que nem de japonês, Sininho assim, e tal, né? O sino, e tem aquele grandão. Se ficar muito próximo e ainda num lugar fechado, vai ficar muito alto aquele som, né? Então é importante ter isso captado por microfones ali e esse espaço aberto para sair aquele som, as pessoas vão ouvir, mas se tiver num lugar fechado vai ficar ainda próximo da cerimônia aqui, dos noivos, dos padrinhos, vai ficar demais, né? Às vezes assim, atrapalha, né? Atrapalha a visão, fica aquela imagem, né? Eu acho que se fica de lado, assim, que dê pra ver as entradas, porque é muito simples você olhar as entradas, né? As pessoas têm que estar informadas, olha, eu tenho tanto casais de padrinho. Ó, o último padrinho que vai entrar é o que tá, tipo, de azul, a madrinha. Então o cara vai saber que é o último que tá entrando, até porque ele não tá vendo nenhum mais entrar. Então ele vai finalizar aquela música para depois começar a colocar outra música, porque assim, o cortejo, ele não é um cortejo difícil de você avaliar, e para quem faz isso no dia a dia é muito simples, as entradas são bem pontuais, né? O que entra mais são os pais e os padrinhos, demais vai entrar o noivo. Então, entrou o noivo, ele chegou no altar, é só ele, a música é só dele. Terminou a música ali, finalizou, é ele. Acabou o noivo de entrar, vai entrar uma daminha, uma florista, mas ele tem esse cronograma. Então, ele não precisa ficar em cima do altar para ele ver esse momento, né? Ele tem que ter o feeling de perceber o cortejo como acontece. Então, ele pode ficar do lado, próximo e ter a visão disso, a não ser que ele não tenha visão nenhuma. Então, ele tem que ter um microfone com alguém da equipe dele, onde vai falar, olha, agora é a música, um radinho que vai falar, agora é a música do noivo. Mas, gente, acabou de entrar padrinho, dependendo da sequência, ele tem a sequência, ele sabe o próximo passo, né? Não precisa ficar em cima do altar para poder ver isso, se essa é uma questão que eles acabam colocando para os noivos. Eu realmente não tenho essa informação precisa porque eu não participo desse processo, né? Mas tenho amigos músicos e tal, mas eu não sei como procede, se isso é um gosto, se isso é uma exigência dos músicos ou se é uma exigência dos noivos, mas... Às vezes acontece, não é muito comum também, né? Então eu não sei passar realmente essa informação, mas eu acho que esteticamente a cerimônia tem que estar livre para que todos os convidados tenham acesso às imagens e a ver a cerimônia inteira, ver os noivos casando, entrando, troca de aliança, tudo. E os músicos ficar de lado, onde eles não atrapalham a visão dos convidados. Isso eu acho que é bem legal. E o espaço, a quantidade de músicos? Então, a quantidade de música ela tem que ser contratada de acordo com o espaço que você tem para eles ficarem. Porque se você tem muitos músicos, você tem que ter um espaço bom para que caibam todos. Muitas vezes vem uma banda, né, da Polícia Militar que acaba vindo bastante. 30, né? Já vieram 30 elementos. Tem, eles vêm bastante. Então, aí você tem que ter um lugar que caiba todos eles. Isso tudo tem que ser visto, né? A gente já fez bastante, sabe que é um coral bem bacana. Então, eles ficam numa varandada, num espaço onde todos possam ver. Eu acho que da festa toda você tem que ter tudo uma programação e encaixar ela dentro do espaço onde você possa fazer isso tudo com tranquilidade, sem aperto. Imagina você ter 25 pessoas do coral e dentro da cerimônia, na frente de todos os convidados. Ninguém vai assistir a cerimônia, né? Então tem isso. E se a cerimônia for ao ar livre? Bom, se você optar por uma cerimônia ao ar livre, você tem que ter uma segunda opção. Se você tiver só a opção do ar livre, você pode correr no risco
de não conseguir fazer a cerimônia nesse local, nesse dia, né? Precisa ter, sei lá, 2, 3 dias sem chover. Se o sol estiver muito quente, as pessoas não ficam, né? Debaixo de um sol queimando para assistir uma cerimônia, 1 hora ou meia hora que seja, não ficam, porque elas têm que ficar um pouco antes e depois durante a cerimônia. Isso incorre aí 1 hora, 1 hora e meia. Elas não vão ficar. Se chover, também não dá para ficar na chuva. E aí fica os noivos casando, os padrinhos, isso se tiver um lugar coberto para os noivos, pelo menos isso, né, teria que ter. E a plateia vai ficar vazia, porque as pessoas vão procurar uma sombra, vão procurar um aconchego, né? Se tiver muito sol, se estiver chovendo, vão procurar um lugar coberto. Então, é necessário que você tenha 2 possibilidades, para que você já planeje isso antes, não na hora da festa, na correria. Para você fazer ao ar livre, você precisa ter tudo a seu favor, né? Um gramado seco, um dia ameno de sol, um dia que um horário que esteja muito sol, um dia que não esteja chovendo. Então você tem que ter tudo a seu favor. E como você vai depender da natureza, a natureza você não sabe como vai ser no dia. Então você tem que ter um plano B bom, que você saiba que se você não vai fazer o ar livre, que aquele teu plano B, ele vai te satisfazer, ele vai te deixar feliz da mesma forma. Que não vai ser uma coisa que você não gostaria de fazer, porque a tua festa é naquele dia e ele não vai voltar mais. Então, tem um lugar de cerimônia ao ar livre? Tem, é bacana, tem. E o lugar coberto, se eu precisar usar, vou ficar feliz? Vai me atender? Vai ser legal? A gente está de acordo? Então, beleza, faça assim. Agora, se você tem um lugar ao ar livre e a tua segunda opção é um lugar que você não gostaria de fazer a cerimônia, então você não pode optar por esse local, porque você pode correr o risco de ter que usar esse espaço e aí você não vai ficar feliz e aí você não vai fazer de novo nunca naquele gramado que você tanto sonhou, né? Então, você precisa pensar bem o que vai te fazer feliz, né? O que vai te fazer feliz? Então, é isso que você tem que pensar. E aproveitando então essa pergunta, a gente está falando de ao ar livre, que depende muito do tempo, né? E das épocas do ano. A gente vê muita procura nessa época de outubro até março, que é uma época, querendo ou não, que a parte da tarde ali, ela provavelmente vai chover. E assim, um dia tá quente, é bom que chova, porque vai refrescar, né? Não vai ficar aquele dia quente demais, aquela noite quente, abafada. Como é que é essa questão das épocas do ano com casamentos ao ar livre ou até outros casamentos? Como que a gente pode ter mais certeza que não vai chover no evento? Na verdade, você nunca sabe quando vai chover, mas você tem épocas de mais chuvas e épocas de menos chuva, né? Nosso clima, a gente ainda consegue ter essa diferença, né? Você ainda consegue determinar isso, né? Não é uma regra de 2 mais 2, mas... Nem o pessoal da televisão, que tem tanto tempo... Acerta, né? Então, assim, não é uma regra 2 mais 2, mas é uma regra mensurável ainda, né? Que a partir de maio, né? Que já começa o inverno, maio, junho, julho e agosto... eu falo que são 100 dias sem chover, né? Porque eu sei porque eu tenho grama para molhar, então esse para mim é meu martírio, porque eu gostaria que chovesse pelo menos 1 vez por semana. Então, são épocas que chovem menos, né? Normalmente, se vocês observarem, sempre fica aí 100 dias sem chover, 50 dias. Então, você pega um período de bastante estiagem, que são dias lindos, né? De céu azul, fim de tarde como agora, né? Que estamos já numa parte da tarde. Então, você acerta mais se você falar, vou casar um fim de tarde, 3, 4 horas da tarde, de junho, julho e agosto. Então, você realmente, a possibilidade de você pegar uma tempestade, um temporal, uma chuva nesse horário é mais difícil. Né? Na praia, se for muito vento, acaba complicando. Até nem precisa chover, mas se tiver vento demais, já também complica. E normalmente antes da chuva vem esse vento, ou dias que estão fechando, assim, vem esse vento que pode voar areia em todo mundo e tudo mais. E se tiver nessa época tem que se preocupar um pouquinho mais, né? Agora se você por exemplo, você vai pegar uma época aí de outubro, novembro, dezembro, janeiro, fevereiro, março, para você casar à tarde, já assim, grandes chances de você pegar uma chuva tipo 4, 5 da tarde. E aí aquele teu sonho de fim de tarde, de pôr do sol,
vai por água abaixo. Tem mais essa. Né? Vai por água abaixo. Às vezes tem pôr do sol, né? E aí, às vezes não. Nessa época é bem provável que tá chovendo ali. Então, o que você tem que pensar assim, se você fizer... E outra, como esse horário de outubro, novembro até março são horários de dias mais longos, né? Porque a gente vai estar no verão, embora não teremos mais horário de verão, que era, né, um álibi que a gente tinha, mas assim, anoitecia 8h30 da noite. Então, as noivas que queriam casar, tipo, 19 horas, casavam de dia e, puta, comprei o vestido da noite, às vezes ficava até esperando anoitecer e não anoitecia porque o encerramento era 8h30 da noite. Então, você fazer um casamento aí 19 horas, 16h30, 16h45 num convite, mesmo com o horário que não é de verão, você ainda consegue chegar no espaço de dia e fazer ainda finalizando a tarde. E normalmente esse horário de 7, 7h30, a chuva da tarde já foi embora, né? Então você também consegue, né, pegar o meio entardecer e sem essa questão de chuva nesse horário. Nada assim, como eu disse, não é 2 mais 2, mas a possibilidade de você não pegar chuva é muito maior. Você casando, separando esse horário da tarde aí para deixar chuva e depois você casar. E nada mais bonito do que você casar no verde depois de uma chuva. As plantas ficam brilhosas, quando bate a luz fica linda. Então, assim, é muito legal. Assim, depois de uma chuva, é aquele cheirinho de mato, aquela planta brilhosa, né? A gente que mora na natureza e que vive isso aqui, a gente fresco, sabe, né? Que fica muito bonito, assim, né? O entardecer. E a chuva é necessária. Mas se a gente puder se escapar dela, sair do horário que ela é mais provável, é uma chance da gente acertar mais do que você permanecer naquele horário clichê que você sabe que normalmente vai chover. 4, 5 horas da tarde no verão. 4, 5 horas da tarde no verão. Comum. É bem comum. 4h, até umas 6, isso é quase todo dia, né? Tem dias que todo dia na semana chove nesse mesmo horário. Né? Então isso é comum. E aí você pode estar dando uma desviada desse horário e pegando um horário um pouco mais tarde ou horário mais cedo, né? Para você se desviar desse horário aí. E, enfim, esse formato é bem interessante de prestar atenção na hora que vai escolher o local e vai escolher o horário, né? Interessante. E aí a gente vê também alguns espaços que a gente já visitou e falou, não, aqui cabe 300, 400 pessoas. E aí, como a gente já trabalha com isso, a gente sabe que não cabe, né? Como é que os noivos podem saber e ter certeza até... contar com quantos convidados vão caber na festa, vão caber o número de convidados para aquele espaço ali. Uma dica salão de festas, né? Uma dica bem interessante é você vir olhar o espaço, conhecer o espaço que você está vendo num dia de evento, né? Onde já vão estar montadas as mesas, cadeiras, e aí perguntar mesmo para quem estiver com você, né? Ali te recebendo, quantas pessoas cabem. E uma conta rápida, você pode contar. As mesas, elas hoje em média de 6, 8, 10 lugares, né? A média é essa. Você olha uma mesa, vê quantas cadeiras tem, multiplica pelo número de mesas, você já sabe quantas pessoas vão caber e aí você tem que contar aí mais 20% de lugares a mais que você precisa ter para dar um conforto aí pro teu convidado. Então é uma conta muito fácil de fazer, não tem muito mistério não. Aí assim, às vezes cada empresa vai te falar, ó, depende do serviço que você vai fazer, se vai ter que deixar um espaço para as pessoas se servirem no buffet franco-americano. Por exemplo, se vai ser serviço que vai receber os pratos todos na mesa, já não precisa desse espaço, né? Dessa mesa. E essa mesa, para as pessoas se servirem, tem que ter circulação, né? Se vai ser um buffet só, porque às vezes eles montam um buffet para 200 pessoas. Então, imagina 200 pessoas em uma fila. Uma mesa de alimentação. Uma mesa de alimentação para uma fila. Então, também não dá. Você tem que ter pelo menos... Um à la carte precisa de circulação, até se não for, né? Precisa de uma circulação entre as mesas, né? Porque os garçons têm que passar com os pratos prontos, não pode esbarrar ninguém, não pode correr o risco de repente, esbarrar numa cadeira e acabar derrubando. Então, assim, são tudo coisas para você avaliar. E se você tiver mesas onde as pessoas vão se servir, você precisa de espaço, né, para essa circulação, para as pessoas vão se servir, vão pegar o prato, vão sair do lugar, elas precisam ter espaço para circular. E se vai ser uma mesa só, se o número de pessoas é grande, se vai ser 2 mesas. Normalmente, assim, para tranquilidade, é ideal que você tenha entre 50 a 60 pessoas para cada ponto de buffet. Isso é no máximo, nada mais que isso. Um ponto de buffet para 100 pessoas
para se servir 100 pessoas numa fila é muita gente. Você tem que dividir isso pelo menos em dois, que seja 50 para cada lado e fazer uma mesa dupla. Então são coisas que é importante observar também, porque a pessoa vem para a festa, quer curtir a festa, vai ficar 1 hora, aí é 1 hora para comer na fila, é 1 hora para pegar uma sobremesa, é 1 hora para tirar uma foto numa cabine de foto. Então 1 hora para pegar um drink no bar. Então assim, o cara foi ficar 5 horas na festa, ficou 3 horas na fila. Isso, né, não vai ficar legal. Então as coisas têm que ser bem distribuídas, com bastante espaço e com bastante conforto para que fila seja o mínimo, né? Se você vai contratar um bar, você tem que ter um número de pessoas aí compatíveis para que não fiquem as pessoas na fila. O tempo de uma fila de bar aí, cronometrado, é 10 minutos. Que é 2, 3 minutos para fazer o bar e 5, 6 minutos você fica conversando com o cara que está do teu lado, batendo um papo e pegando o teu drink. Esse é o ideal. E como fazer esse cálculo? Conversando com quem vai montar o bar, vendo números de barmans que vai estar servindo na festa. São assuntos que a gente pode depois tratar aí também, o pessoal entrando, mandando perguntas, a gente passa essas informações específicas aí para bar também. E o que mais é necessário no salão para festa? Olha, é necessário uma pista de dança bacana, né? Você não precisa ter uma pista de dança para caber as suas 200 pessoas, você precisa ter uma pista de dança confortável, porque aí 50, 60, 70% das pessoas que dançam. Os demais acabam não dançando, né? A não ser que se a tua galera goste muito. E quem vai, na verdade, ver essa questão são os próprios noivos que vão saber se a turma é de dançar ou se não é, né? Eles vão poder avaliar isso. Mas tem que ter uma pista de dança bacana, tem que ter um lugar de uma mesa do bolo também com espaço, numa chegada, num lugar que todas as pessoas possam chegar e ver, porque normalmente a mesa do bolo é legal, tem o bolo, tem o topinho do bolo, que normalmente remete aí à profissão, ao estilo de vida dos noivos, né? Normalmente eles trazem isso bem característico dos noivos para o topinho do bolo, então as pessoas gostam de ver, que legal, tinha cachorrinho, ela compra muito, né? Então, tem essas coisas assim que são bem típicas, viaja bastante e tal, então tudo isso você usa uma característica e você remete aí ao topinho do bolo. A mesa do bolo é mais elaborada, né? Da festa, normalmente ali que eles vão tirar fotos, padrinhos, é importante que tenha esse espaço, tanto para eles ficarem, como também um espaço adequado para o fotógrafo ou o cinegrafista tirar essa foto. Às vezes a gente vê mesas do bolo num lugar fechadinho assim, legal, é bonita, mas não dá para tirar essa foto. Isso é muito interessante, né? Eu, quando comecei a montar buffet aqui, eu montava a mesa do bolo na varanda. Tinha uma casa antiga de madeira, e uma varanda muito bonita. Eu sempre gostei muito de varanda, né? De coisa externa, sempre eu gostei dessa coisa externa. E era muito bonita a mesa na varanda. Tinha uma janela atrás, eu cobria essa janela com biombo, com tecido, isso há 20 anos atrás, né? Você usava muito tecido de cetim, você colocava um biombo e colocava um cetim atrás e aí montava a mesa do bolo na frente. Só que a varanda deve ter 2 metros, 2 metros e pouco. A mesa devia ter 80, então sobrava assim, bem pouco espaço para o fotógrafo, porque depois eu tinha um parapeito. E eu montava sempre ali. Aí um dia o fotógrafo falou, dona Ana, não tem como a senhora mudar a mesa de lugar? Eu falei, tão legal aqui na varanda. Ele falou, que eu não tenho espaço para fazer a foto dos noivos, eu não tenho distância para fazer. Aí eu não tinha experiência, né, de fotografia, nada, e aí eu falei, não, vamos mudar, assim, pra mim foi uma grande tristeza, porque eu adorava a mesa daquela varanda, que é onde as pessoas chegavam, já havia a mesa do bolo, mas eu tive que tirar desse lugar, eu não me lembro onde que eu coloquei, como que eu fiz, não me lembro agora, mas ele pediu pra mim, porque ele realmente não tinha distância, então na frente da mesa do bolo tem que ter um espaço de circulação, porque é a distância que o fotógrafo precisa para fazer as fotos dos noivos atrás do bolo, e de repente os padrinhos também gostam de tirar ali algumas fotos na mesa do bolo, embora hoje possa ter tiradas no jardim também, mas tem que ter um espaço de circulação, normalmente ali vai estar os doces, as pessoas vão lá pegar o doce, então não pode ser em cima das mesas de convidados e cadeiras, porque as pessoas que estão sentadas também vão se incomodar das pessoas passarem ali e ficar toda hora, né, empurrando a cadeira e tal. Então também tem que ter um espaço na frente da mesa do bolo, isso é importante. Mais alguma coisa do salão? Acredito que... Mesa de alimentação, quando for franco-americano, né? Ter o espaço. Aquela que o pessoal levanta para pegar a alimentação. Uma outra coisa assim que para os noivos, às vezes é muito difícil de avaliar, mas que é uma coisa muito importante, é o tipo de piso que se usa no salão.
não ter um piso que, se você vê que é um porcelanato, alguma coisa muito brilhosa, bom, você está construindo apartamento, você já, né, não está tão por fora do assunto, né? Normalmente quem vai casar, se não começou, vai começar a mexer e vai ver alguma coisa em termos de acabamento, de piso e tal. O piso não ser escorregadio. Porque eu já tive numa festa que, assim, a cerveja caiu, a menina demorou um pouquinho para vir secar e o dono do salão foi andar e escorregou. Foi muito interessante. E até é uma coisa que, habitualmente, até o próprio convidado pode perceber isso. Viu que molhou, põe uma cadeira em cima da água. Da cerveja que caiu, puxa uma cadeira e põe ali, até a menina da limpeza vir secar. Porque passou na festa, você não está preocupado, né? Você vai rápido e aí você vai cair, você bebida, vai escorregar. Isso é normal, as pessoas se esbarram. Cai bebida, assim, o piso, todo piso molhado é perigoso, mas o piso que já não foi preparado, que não foi pensado de ser um pouquinho mais rústico, mais antiderrapante, a possibilidade de cair é muito maior. Então, é uma coisa também bem interessante de você olhar e ver o tipo de piso que o salão te oferece, né? E aí, com relação à pista, então, como que tem que ser essa pista? Se você tem intenção, por exemplo, de colocar uma banda, você tem que ter uma pista maior, porque a banda vai usar um palco, vão usar os músicos, né? Então, você tem que ter um espaço para essa pista, para esse palco, e um espaço para as pessoas dançarem. Então, você tem que descontar aí esse espaço para você ter espaço de dançar. Se é um DJ, já é uma coisa mais intimista, já são menos aparelhagem, então você já pode ter uma pista um pouco menor se a tua intenção é ter um DJ. Mas se você tem uma banda, precisa ter um espaço maior. Agora, uma questão também de banda, se você tem uma banda com muitos músicos, você precisa ter uma festa com muitos convidados. Porque se você tem uma festa com poucos convidados e uma banda com muitos integrantes, a impressão que dá é que tem mais gente na banda do que na plateia para dançar, né? Se você tem uma festa de 80 pessoas, você vai pôr uma banda com 12 integrantes, se você calcular que das suas 80, sei lá, 40 vão dançar, é desproporcional aí a banda. Então isso também é legal de você pensar. Se a tua ideia é pôr uma banda, coloca uma banda com menos músicos, né? Isso tudo é uma conta muito fácil de fazer e de você ajustar com o teu evento, para ficar bonito, para ficar harmonioso. Ou coloca ali um DJ, que o DJ tem uma variedade muito grande de músicas e é eclético, e aí vai agradar também mais a galera. Às vezes você pegar uma música, uns músicos, né, uma banda que tem um estilo só de um tipo de música, às vezes não agrada a todos os convidados, né? Então também tem que ser um pessoal que toque de tudo um pouco, para poder agradar a todos os estilos. São coisas também que você precisa, quando for conhecer esse grupo, perguntar e ver o estilo direitinho. E se eles tocam bem todos os estilos também, né? Que às vezes tocam um estilo bem e o outro toca mais ou menos. E aí não vai ficar legal, eles vão dar preferência em tocar o estilo que eles conhecem mais. Então, essas questões é interessante de você avaliar também. Isso é um assunto que a gente vai aproveitar mais para fazer no episódio de DJ. Espere já os próximos episódios. E aí, com relação aos banheiros, como é que tem que ser dimensionado esses banheiros para atender os números de convidados? Então, eu acho que os banheiros tem que ser acessível, né? Tem que ter banheiro com acessibilidade. Eu acho que isso é muito importante, você ter isso hoje, né? Não tem como você ter um espaço de festa e não ter um acesso para cadeirante, né? Eu acho que isso é uma das coisas bem importantes de você ter. Normalmente eles têm que ter ali, se o evento comporta até 300, 400 pessoas, ele tem que ter no banheiro feminino pelo menos 4 ou 5 mictórios, né? Para poder o pessoal não ficar em fila também, porque outra grande questão é você fazer uma festa com muitas pessoas e ter poucos banheiros. As pessoas ficam na fila também para usar o banheiro. Então é um outro tempo que elas perdem da festa. Um para cada um masculino e um feminino para cada 100, você acha? No caso dos masculinos é um pouco mais tranquilo, porque tem mictório e tem vaso, né? Eles podem usar os dois. No feminino realmente tem que ser só os vasos. No feminino tem que ser, se você tem uma ideia aí de 300 ou 400 pessoas, você tem que ter 3 ou 4 vasos. O masculino você pode ter um para cada 100, né? Vaso, porque você tem o mictório, então esse dimensionamento fica bacana, não dá fila, dá bonitinho. E normalmente também, às vezes tem alguma suíte, tem algum outro banheiro de local antes da cerimônia, então distribui mais as pessoas, mas se você tem 2 vasos para uma
pro feminino, para você pôr 200 pessoas, não dá. Acaba sendo pouco. Fica pouco, né? Fica pouco. E aí, com relação à cozinha, como é que essa cozinha tem que ser? Onde que ela tem que ficar? Se é próximo, se não é? Essa questão dos degraus a gente já falou, mas a gente pode também enfatizar um pouco mais. Como é que tem que ser a cozinha? A cozinha ela tem que estar ideal num plano do salão, né? No mesmo plano, sem degrau, sem escada, porque isso vai facilitar bastante. E ela tem também que estar próxima onde você vai servir a parte da alimentação, onde você vai servir o buffet. Se você for ter um buffet franco-americano, onde as pessoas você vai colocar richos, e aí você vai levar a comida para esse local, você não pode passar com essa comida muito perto onde estão as mesas e os convidados. De repente o garçom está passando, ou o maître, e né, a copeira está levando a comida e passa e a pessoa de repente levanta. Né? Isso pode acontecer um acidente, a comida é quente. Então, é muito importante assim que a cozinha seja próxima à mesa onde as pessoas vão servir, né? A mesa de serviço que a gente chama, que é onde vai se servir a alimentação. Então, é muito importante que você tenha um acesso livre entre a cozinha e esse lugar onde você vai servir o buffet. Rapidez de atendimento, né? Pela rapidez de atendimento, para você não correr o risco de ninguém estar levantando, você não ficar passando com as coisas altas em cima da cabeça das pessoas que estão sentadas. Mas as crianças estão ali na frente correndo, isso é perigoso. Então, essa questão é muito importante, que essa cozinha esteja um acesso bem próximo aonde você vai servir a parte de alimentação, principalmente da parte quente, né? A copa, tudo bem, é mais tranquilo, mas a parte de comida é importante que seja próximo e tenha um acesso bem livre para se chegar nesse local, sem ter convidado sentado por perto, criança correndo, ou ter que atravessar uma pista de dança, por exemplo, para levar, o cara tá dançando, não sabe nem onde tá e bate, isso pode acontecer acidente. Tem que tomar bastante cuidado com isso. Tudo bem que assim, a empresa já deverá ter visto isso antes, mas se não viu, é bom que você veja. Você está contratando, eu acho que você ter a informação é a melhor forma de você evitar o problema, né? Então, faz parte disso aí. Com relação à cozinha, mais alguma coisa, não? Eu acho que, assim, questão de piso antiderrapante, eu acho que isso... mas isso é mais uma parte estrutural do próprio espaço, né? Uhum. Acho que é isso aí. Alguma outra questão? Depois manda as perguntas, a gente vai resolver. Com relação às intempéries do tempo para o salão de festa, como é que esse salão tem que ter, né? Como que ele tem que estar? Se ele tem que estar bem coberto, ventilação? Fala um pouco disso. Você tem que ter um salão que você, por exemplo, o salão é aberto e aí no inverno, como que fica, né? As pessoas vão passar frio, alguma coisa nesse sentido? Então você tem que ter possibilidade de fechar, ou com tecido, ou com uma lycra, ou colocando um aquecedor, né? Para a época do inverno, ou ter um ar-condicionado que seja quente e frio. Uma coisa que gera muito desconforto é o lugar fechado sem ar-condicionado, né? Então, isso acaba gerando desconforto, as pessoas não vão ficar sentindo calor dentro do salão, então isso tem que ser visto também. De repente até o lugar é bacana, mas começou a chover, precisou fechar e não tem ar-condicionado, aí se você deixa aberto, vai molhar as pessoas, se você fecha, as pessoas vão morrer de calor, então ele tem que ser climatizado se você tiver ele todo fechado. Se você tiver ele com espaços abertos, com janelas, aí é mais fácil, mas tem que ter janelas com beiral, onde não vem a chuva, né? Então, o salão tem que ser adequado tanto ao número de convidados, você não pode ter convidados muito perto de janela, muito perto de varanda, onde de repente possa pegar uma chuva e acabar molhando as pessoas. E o salão a capacidade também, né? É o lugar que mais vai ficar convidados, né? Sim, por mais tempo, por mais tempo. Então tem que ser adequado a isso. Então o ar-condicionado em alguns espaços é necessário você ter para poder dar conforto para as pessoas. Uma boa ventilação, né? É uma boa ventilação, exatamente. Necessária. Né? As calhas também, como na cerimônia também, as calhas precisam estar direitinho. Quando se chove dá aquela chuva de verão, tem que estar correndo água direito. Essas questões assim, são questões de manutenção do próprio espaço, o espaço tem que oferecer, é muito difícil o noivo avaliar isso, mas... Como que o noivo dá para saber se o espaço tem a manutenção em dia? Olhando. Olhando. Se você vê que está bem cuidado, né? Se as coisas estão em dia, tudo que você vê está arrumado, está bonitinho, você sabe que tem manutenção.
Se você chega num lugar que você vê que nunca passou uma tinta, que nunca pintou uma parede, você vai saber que a calha também não foi limpa, que enfim, que os ralos também estão entupidos, aí você já bate o olho, não tem muito. O que acontece se o ralo não tiver entupido? Se o ralo estiver entupido é complicado, né? Volta tudo pra dentro do salão. E se não voltar uns bichinhos juntos? Como é que foi? A gente estava conversando ontem, ela contou a história. Muito interessante, né? Assim, até uma história bem trágica. A gente, não sei hoje como funciona, mas eu fazia muitos eventos fora, né? Quando comecei com o buffet, eu fazia eventos em vários lugares. E em uma determinada época a gente foi fazendo um clube. E era um clube assim, aparentemente bacana, só que era antigo, né? Às vezes não tem muita manutenção. E aí choveu muito. E aí começou a voltar a água pelos ralos, mas isso não foi no salão, foi mais na nossa parte na cozinha. E aí começou a vir barata pelos ralos. Nossa, foi assim uma loucura, né? E a gente não sabia o que fazer. Então chamamos o cara da manutenção e aí foi desentupir ralo e foi limpar. E a gente teve que, assim, foi trabalhando ali com o pé molhado, porque a gente tinha que fazer a festa. Tinha que servir a bebida e tal. Mas, assim, foi uma coisa de louco, assim. Quando a gente tá nos bastidores, atrás de uma festa, você faz tudo para que isso não transpareça para a festa, para o convidado e tudo mais. Mas, assim, é um lugar que eu nunca mais voltei para fazer. Embora alguns clientes depois me chamaram, porque era próximo, né? E aí eu dava uma desculpa e acabei não indo mais fazer. Porque, assim, a falta de manutenção é uma coisa complicadíssima, né? E aí, qual é a vantagem e a desvantagem do ar-condicionado? Já que você falou de ar-condicionado, que precisa ter. Olha, a vantagem, assim, quando você tá num dia muito quente, ele te ajuda bastante. Eu acho que o ar-condicionado, ele ajuda mais no calor do que no inverno. Porque no inverno, assim, se você também tem um ambiente muito aquecido, quando as pessoas saem e tá frio, esse choque não é legal, né? Então, você ter agora, no calor, o ar-condicionado, assim, ele é o que ajuda a dar aquela refrescada, porque o pessoal vai dançar, então vai circular bastante, tem muitas pessoas juntas, e ficar num lugar abafado é muito ruim, né? Você se sente mal mesmo. Então o ar-condicionado, nesse caso, ajuda bastante, né? O ar-condicionado frio, eu acho que ele ajuda mais do que o quente. A menos que falte energia e dependa realmente só do ar-condicionado para ventilar, né? Aí pode ser que aconteça e não tem jeito. É a questão do gerador, né? O gerador, assim, é essencial. Imagina você estar num lugar, acaba energia, você depende do ar-condicionado, tudo fechado, e aí as pessoas não dá pra ficar, gente. Eu não sei nem o que fazer, porque eu nunca passei por essa situação. Mas é um desconforto total, né? E aí, então, o que acontece se não tiver o gerador de energia na festa? Não acontece a festa se acabar a energia, né? Vai acontecer das pessoas ficarem, vão ficar, né? Mas assim, tem que rezar para que seja rápido. Se for uma coisa demorada, tipo, a festa já era, né? Eu acho que é uma coisa que não dá para arriscar, né? Gerador de energia, ele vai te dar toda a capacidade de você ter uma festa bacana. Mas se for de dia também, não vai ter o som, a bebida não vai gelar, você precisa de energia, né, para funcionar as coisas. Aí é de dia, mas tá calor, né, o ar-condicionado não vai funcionar. Então, em todos os momentos, a gerador é uma coisa hiper importante e tem que ter manutenção. Também não adianta o gerador ele não funcionar, né? Exato. Tem que ter manutenção. Tem que estar bem dimensionado pela capacidade do espaço, tem muita iluminação, tem banda, às vezes tem DJ também, telão de LED, que é uma coisa que puxa muito, geladeiras, essas coisas do buffet também. Até que não é tanto do buffet, mas é a questão mais da festa, iluminação, essas coisas puxam bastante. Ele tem que estar dimensionado para a capacidade do atendimento, tanto da parte do buffet quanto da parte do salão e de tudo mais. E se for levar muita iluminação, muita coisa extra, banda, coisas que gastem muita energia, tem que consultar o espaço se o gerador tem capacidade para tocar tudo no momento de emergência. Exato. Senão a própria empresa da iluminação que for levar mais, ou da própria banda, tem que levar um geradorzinho à parte para poder usar, caso necessário. Ou está disposto a, se faltar energia, desligar os não e necessários. E aí que não for usar de palco, a prioridade. porque de palco ele, querendo ou não, tem que estar, né? Aí desligar fica feio, né? Aí você tem que, mas assim, em você ter uma festa sem algumas coisas essenciais, é preferível você, se for o caso de emergência, desligar as coisas que são secundárias,
né? Tipo uma iluminação externa, alguma coisa nesse sentido. Mas o som tem que rolar, a bebida tem que estar gelada, tem que ter as luzes acesas, o ar-condicionado funcionando. Então você vai priorizar o que é mais necessário. Isso, na verdade, é o feeling das pessoas que contratam, da empresa, também né? É uma coisa que puxa bastante energia, né? Sim. Se não dá para ficar todos, que fique 2, que fique 1. Tem coisas que você tem que ter o feeling e fazer no momento para dar certo, né? Então esse foi o episódio sobre espaços para casamento. Qualquer dúvida que vocês tiverem, ficarem, alguma coisa que faltou, espero que esse ficou bem claro, né? A gente sentou, fez ponto a ponto que a gente gostaria de passar para quem está procurando espaço. Siga-nos no Facebook, Buffet Calegari, no Instagram, Buffet_Calegari, no YouTube, Buffet Calegari. A gente está postando todos os podcasts lá no YouTube e também no Spotify. No Spotify também já estão colocando, vamos colocar direto com o link para vocês assistirem aí. Eu sou Gui Calegari. Eu sou Ana Calegari, espero ter ajudado as dúvidas. Agradeço por ter assistido. E se tiverem alguma dúvida, postem lá nos canais que o Guilherme passou para vocês. Peçam lá o que vocês têm mais interesse em saber, que eu vou estar aqui podendo passar um pouco do que eu aprendi nesses anos todos e ajudando vocês a realizarem um evento perfeito e ficarem noivas despreocupadas, que é isso que a gente quer. A gente quer as nossas noivinhas despreocupadas, só curtindo esse momento maravilhoso. Certo? Obrigado, até mais. Até mais, um abraço.